Muito bom, então, agora. Então, agora nós já temos nosso banco de dados. Nós já temos a nossa tabelinha aqui dentro. E agora a gente vai fazer a nossa conexão com este banco de dados. A gente precisa sempre se conectar no banco de dados para poder fazer as transações que a gente necessita no banco de dados, tá bom? Na tabela, exatamente, né? Então, como que funciona, pessoal? Funciona da seguinte forma. Vamos fazer nesse canto aqui, ó, para vocês poderem entender agora, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte. Deste lado aqui, ok? Deste lado aqui eu tenho o cliente e deste lado aqui eu tenho o meu sisteminha hospedado em algum lugar, tá? Depois eu mostro como que faz uma hospedagem de um site em algum lugar aí para vocês. Então aí o que a gente vai estar fazendo, né? O cliente. Então aqui, ó, nós temos o nosso cliente e aqui nós temos o nosso servidor, ok? Aqui nós temos o nosso servidor. O cliente, toda vez que vai navegar na internet, pessoal, o que esse cliente faz? Ele faz uma requisição de informações. Ele faz uma requisição dessas informações. E o nosso servidor retorna para nós uma resposta das informações. Uma resposta, um res das nossas informações. Então ele faz uma requisição e retorna uma resposta. No nosso caso, pessoal, quando o cliente entrar na primeira página, ele vai poder ver os livros que eu tenho, que estão disponíveis ou que estão cadastrados na nossa tabela, no nosso banco de dados, ok? Então, o que acontece? O cliente, quando entra no nosso sisteminha, ou seja, entra na página index, ele já vai poder visualizar uma listagem de livros que existem lá dentro, tá bom? Então, pessoal, quando o cliente faz essa requisição, o servidor vai retornar para nós o seguinte, ele vai retornar a nossa tabelinha de livros. É o que ele vai fazer. Ele vai retornar isso aqui, ó, ID, título, descrição, um botão para alterar e um botão para excluir esses dados aqui, essas informações, tá? Então ele vai retornar isso para nós, ok? Então é este o retorno que quando nós abrirmos nosso index nós queremos ter. Para fazer isso, o que acontece? Nós temos um banco de dados que armazena uma tabela. Então esse banco de dados biblioteca está armazenando uma tabela. O que eu tenho que fazer antes de fazer uma consulta? Porque isso daqui, que eu acabei de explicar, é uma consulta de dados. Eu tenho que fazer uma consulta e exibir esses dados na tela. Como que eu tenho que fazer essa consulta? Eu tenho que me conectar ao banco de dados biblioteca para depois fazer a inclusão, alteração, consulta e exclusão aqui dentro. Senão eu não consigo. Toda vez que eu for realizar qualquer uma dessas operações de inclusão, alteração, consulta e exclusão, primeiramente precisamos nos conectar ao banco de dados biblioteca. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa conexão aí, ok? Nós vamos fazer exatamente essa conexão com o banco de dados, ok? Então vamos lá, pessoal. Como que nós vamos fazer isso? Então na pastinha de conexão, a gente vai abrir aqui um conexão.php. Vamos abrir uma script PHP, ok? Vamos fechá-la aqui já e vamos lá. Quando eu vou conectar ao meu banco de dados, no Champ você tem um usuário, uma senha, você tem que ter o local que você vai conectar e você tem que ter o nome do seu banco de dados para fazer isso, ok? Então a gente faz assim, ó. O nome do nosso servidor é igual a localhost. Pode ser em apóstrofe simples, em aspas duplas aqui, tá, pessoal? O que você tem aqui pode ser tanto em apóstrofe simples como aspas dupla.
Aí nós temos o que? Nós temos o nosso usuário, nosso user, tá? Que por padrão nós aprendemos que no MySQL que está no XAMPP é root. A senha, por padrão, ela é branco, tá? Sem nada. E o nosso banco é igual a o quê? Biblioteca. Esse é o nosso banco que nós criamos exatamente aqui, ó. Biblioteca, ok? Então esse é o nosso banco de dados que foi criado, tá? Então estou fazendo a conexão no banco de dados. Nós não estamos trabalhando com tabela ainda. A tabela ela vai ser acessada quando nós fizermos as transações de banco de dados, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então biblioteca. E aí eu vou criar aqui uma variável conexão que vai verificar e receber a minha conexão. Então, new MySQLi, e aí aqui dentro eu vou colocar as variáveis. Quais? Servidor, vírgula, usuário, vírgula, senha, vírgula, banco. Ok? E ainda nós podemos verificar se isto retorna um erro ou não. Isso vai de opcional, tá, gente? Isso fica opcional, tá? Bom, se eu quiser verificar aqui, eu posso fazer o seguinte. Se a minha conexão, se o que está na minha conexão, na minha variável conexão, retornar um connect, error NO, eu coloco aqui um echo, tá? E aí nós podemos simplesmente printar esse conexão aqui mesmo, esse connect erro aqui, tá? Então a gente pode fazer assim e podemos aqui ainda colocar aqui um erro, 2 pontos. Posso pôr um ponto para concatenar esse connect error NO, ok? Beleza, gente, tranquilo. Opa, aqui em cima, ó, tem um errinho aqui, né? Tem um errinho ali, tá bom? Bom, tranquilo então. Beleza, gente. Vamos lá. Aqui, opa, aqui faltou só a nossa conexão, né? Isso aqui é uma propriedade que retorna um erro da minha conexão que faz aqui, ó. Então, vamos lá, de novo. Servidor, localhost é o nosso próprio computador, nossa própria máquina, tá bom? Usuário, que está lá, senha do meu MySQL e o banco de dados que eu criei aqui no meu MySQL. Crio uma variável conexão que vai receber se esta conexão foi bem sucedida ou não. Se foi bem sucedida, ele passa para frente. Se não, se a conexão retornar um número de erro, ele coloca o número de erro para nós. Tá bom? Como que você vai testar isso? Vem no seu index agora e a gente já vai aprender um comando novo aqui em cima, aqui, ó. Antes de tudo aqui, opa, fiz uma besteira aqui. Antes de tudo aqui, eu abro um PHP aqui, fecho um PHP aqui e faço uma linha de comando da seguinte forma: include uma vez, o que eu vou incluir uma vez aqui? Ponto, ponto, barra, PHP, barra, na pasta com, barra, conexão.php. Quando nós rodarmos agora o nosso index, ok? É para ele simplesmente mostrar o nosso index sem nenhum erro lá em cima, tá bom? Se tiver erro, ele vai parar nessa linha, tá? Então vamos dar um atualizar, atualizou, rodou a minha script e está aqui, tá bom? Ele está falando que tem um erro aonde?
Ele está falando que tem um erro nesse include, gente, mas não é, tá? Pode fazer assim, pode deixar desta forma aí, tá bom? O conexão também, ele está falando que a senha do usuário aqui tem que definir uma senha, mas no nosso MySQL é branco, então deixa assim, não tem problema aí, tá bom? Beleza, gente? Valeu, até mais.